Amém. Hoje é a última mensagem dessa série Marcas de uma Igreja Saudável. E a gente já falou que uma igreja saudável, ela não perde a sua identidade, porque a sua identidade está enraizada em Cristo, onde tudo que nós somos tem a ver com Jesus, tem a ver com essa identidade em Jesus. Também falamos que uma igreja saudável, ela tem fome da presença de Deus, e essa busca pela presença do Senhor, de se alimentar dele todos os dias, de querer mais dele todos os dias. E hoje, para terminar, na verdade, a semana passada, melhor dizendo, que uma igreja saudável está enraizada em relacionamentos saudáveis. E hoje, para terminar, iremos falar que uma igreja saudável está enraizada no crescimento, onde está sempre crescendo, e crescendo em Cristo. Eu quero dizer que desde a primeira revolução industrial, as pessoas estão buscando crescer, se desenvolver, aprender e melhorar. Essa é a grande verdade. O mundo foi expandindo, foi indo para novos horizontes. Mas quando a gente fala de uma vida espiritual, nem todos desejam isso. Nem todos buscam esse novo conhecimento. Nem todos buscam melhorar, crescer, expandir, principalmente em Jesus. Principalmente uma fé em Jesus. Porque a verdade é que, como profissional, você que é profissional, você deseja crescer na sua área, você deseja melhorar, você deseja buscar novos horizontes, você deseja buscar novos cursos, para que você possa não só melhorar como profissional, na sua profissão, mas talvez até mesmo ganhar mais dinheiro, subir de cargo, ser reconhecido. Por outro lado também, você que talvez é empresário, você quer que sua empresa seja melhor. Você quer que tenha novos clientes. Você quer que ela seja reconhecida na cidade, que os seus funcionários sejam bons funcionários. Até mesmo você como chefe de melhorar, de crescer como líder, até alguns de abrir novas filiais. Mas quando a gente fala de uma vida espiritual, parece que a gente se contenta com muito pouco em relação à fé. E eu não sei se você sabe que a gente precisa crescer e desenvolver. E talvez você saiba disso. Que como cristão a gente precisa crescer, que a gente precisa desenvolver, e que a nossa fé, a nossa salvação, ela precisa ser desenvolvida. Porque se um dia Jesus nos salvou de nós mesmos, dos nossos pecados, de uma vida mudando, de uma vida perdida, não é somente para que a gente pudesse só dizer que a gente é salvo, mas para que a gente pudesse também desenvolver a nossa fé em Jesus. A nossa caminhada com Jesus, a cada dia, e algo que é contínuo, e algo que termina lá na glória, onde todos os dias a gente está crescendo e aprendendo sobre Jesus. E o pastor Warne Cordeiro, eu citei ele semana passada aqui, diz que um dos valores não declarados de muitas igrejas é a consistência, que costuma ser equiparada a manter as coisas do jeito como sempre foram. Eu acredito que talvez a igreja missionária com 68 anos, melhor dizendo, é uma igreja sim fundamentada na palavra de Deus, bíblica, mas talvez não seja essa igreja que está só consistente, mas é uma igreja em mudança, porque o Espírito Santo habita em nós, em nossa vida, e Ele vai fazendo essas mudanças necessárias e transformando a nossa vida e até mesmo a nossa igreja. Mas a verdade é que estamos falando o que sobre isso? Sobre princípios, sobre valores espirituais que regem a nossa fé, ou estamos falando sobre formas e estrutura? Porque frases como é dito, sempre foi assim. A gente está falando de um Deus que é o mesmo ontem, hoje e sempre,
que não muda, que é o mesmo, e isso é maravilhoso para a gente, porque a gente pode confiar que esse Deus vai ser o mesmo de ontem, o mesmo de hoje e para todo sempre. Por mais que ele se manifesta na história de formas, vai aos poucos, progressivo, né? Vai apresentando de formas diferentes a cada momento da história, para a gente ir conhecendo a Ele. Mas a gente está falando o quê? Disso ou de coisas materiais, programas e estruturas? Porque se for formas e estruturas, a gente deveria então, eu fiquei pensando, se a gente pensar sobre isso, a nossa igreja está fora. Porque se você pensar na década aí talvez de 500 até 1000 talvez 1500, as igrejas não eram assim. As igrejas mais góticas, mais de vidros lá cheios de imagens, de desenhos, de bancos de madeira, de órgãos. Não é verdade? Mas a verdade é que às vezes a gente está preocupado sim com coisas externas, e a gente esquece também de preocupar do nosso coração, na nossa vida espiritual também, que é uma outra verdade para a gente falar nessa noite. E a verdade é que nós precisamos não só nos preocupar com as coisas externas, porque também é importante a gente reformar a nossa igreja, a gente pintar a nossa igreja, a gente ter uma cadeira melhor, ar-condicionado, os ambientes melhores, para que a gente possa estar melhor aqui, um lugar mais agradável também. Mas além disso, a nossa vida espiritual também, de crescer e se desenvolver. O mesmo pastor Warner Cordeiro diz que uma igreja saudável opta por aprender e adaptar-se o tempo todo. Ou seja, que essa igreja saudável, ela não muda só por mudar, mas ela muda porque ela quer ser esse agente de aprender, de crescer e de levar a palavra para outras pessoas, para que outras pessoas possam também conhecer a Jesus. Essa é a grande verdade. É por isso que algumas coisas que a gente faz aqui na igreja é para que tentar não só mudar por mudar, mas tentar alcançar novas pessoas para Jesus. Que talvez aquela igreja que eu falei da década aí, do século XV, XVI, não ia atingir algumas pessoas hoje. Não perdendo a essência, não perdendo os princípios. É por isso que a gente talvez futuramente, aí pensando, sonhando, a gente possa colocar um telão de LED, como algumas igrejas têm. Tá? Ninguém falou amém. É por isso que a gente tem algumas músicas mais contemporâneas aqui na igreja, mais atual, para que a gente possa dialogar com a nova geração, para que a nova geração possa ouvir também e contemplar, não esquecendo da geração que se passou, mas uma igreja que está sempre em mudança, ouvindo o Espírito Santo, aprendendo com o Espírito Santo, e crescendo e se adaptando no sentido de alcançar a geração que está se passando, mas também a geração nova também, de crescer e aprender, não só olhar para fora, mas olhar para dentro também. E a verdade é que para sermos o povo de Deus que Deus deseja, a gente precisa continuar a aprender, desaprender e reaprender, aprender, desaprender e reaprender. Tem coisa que a gente vai aprender, tem coisa que a gente vai desaprender, tem coisa que a gente vai olhar e vai falar assim, não é o princípio da palavra de Deus, então a gente vai ter que deixar de lado. Mas tem coisa que a gente vai reaprender novamente e buscar, isso aqui a gente está indo fora da palavra de Deus, a gente tem que voltar para a palavra do Senhor. E é interessante, porque pensando nessa questão do conhecimento, questão da gente desenvolver, da questão da gente ir aprendendo e crescendo e buscando novas coisas pela graça do Senhor, a gente não pode ter um pensamento medíocre, onde já está bom. Nesses 68 anos, talvez você que está aqui, talvez 40, 50, 60 anos,
talvez de igreja missionária, e você não pode só dizer, tá bom, vou estacionar, vou deixar para os novos, não tenho mais nada a contribuir. Mas ainda com o pensamento, tem coisas ainda que eu posso acrescentar no reino de Deus. Tem coisa ainda que Deus quer me usar aqui. Tem coisa ainda que eu tenho que aprender, ou que Deus deseja que eu aprenda ainda na igreja missionária. Não com a igreja missionária, mas através de Jesus na igreja missionária, entendeu? A gente sempre tem algo a aprender, para crescer, para melhorar, como cristão, como discípulo de Jesus. Então a nossa vida não pode ser assim. A nossa vida cristã não pode ser conformada, acomodada, mas renovada. Para quê? Para que a gente possa experimentar sempre algo novo de Deus. Quem deseja algo novo de Deus? Amém. Amém. E que a gente possa experimentar isso. Principalmente aqui na nossa igreja, algo novo que Deus está fazendo. Novos testemunhos, novas pessoas sendo curadas, transformadas, libertas, aceitando a Jesus, descendo a água do batismo. Novas pessoas chegando, mas também outras pessoas que talvez estão acomodadas na fé, que vão decidir por Jesus e vão falar assim, eu andei até aqui meio acomodado, parado, estacionado, mas agora eu quero uma nova vida com Jesus. Então eu quero dizer para você, em primeiro lugar, que uma igreja saudável procura aprender constantemente. Você pode ler essa frase comigo? Uma igreja saudável procura aprender constantemente. Uma igreja saudável é um organismo vivo que busca crescer na fé e na obediência de Deus. Ela entende que nunca sabe de tudo e mantém uma postura de buscar crescer continuamente, de uma renovação espiritual todos os dias. Não só num culto, mas todos os dias da sua vida. Em Atos 2:42, a gente vê essa referência da igreja primitiva. Ele diz lá, eles se dedicavam ao ensino do quê? Dos apóstolos. Mostrando que aquela igreja primitiva ali do primeiro século, de Atos 2, ela buscava continuamente aprender sobre os ensinamentos de Jesus. Em Esdras 7:10 diz assim, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Onde o Esdras aqui, ele decidiu estudar a palavra de Deus, para quê? Para que ele pudesse também ensinar o povo, para que outras pessoas pudessem conhecer a Jesus também. Assim que a gente deve uma postura de cristão. Em Atos 17:11 diz assim, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande o quê? Interesse. Tem lá? Tem um antes? Esqueci? Deixa eu colocar. Atos 17:11. Então ele diz assim, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Então os bereanos aqui, aquele povo onde Paulo levou a palavra de Deus, aquelas pessoas aqui buscaram conhecer a Jesus com mais interesse, examinando a palavra de Deus para que pudesse olhar se tudo aquilo que Paulo estava dizendo tinha a ver com os escritos dos profetas, da palavra do Senhor. Esse texto de 2 Pedro 3:18 diz assim, cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória e agora para sempre. Amém. Buscando aqui, então, a ideia que associa de uma saúde espiritual, de um crescimento mútuo, onde cada um de nós estamos crescendo em Jesus, buscando não só o nosso próprio conhecimento, mas o conhecimento de todos. E 2 Timóteo 3:7 diz assim, elas estão sempre aprendendo. Agora presta atenção, diz, mas não conseguem nunca de chegar ao conhecimento da verdade. Interessante esse texto aqui, porque ela fala assim, estão sempre aprendendo, mas esse aprendizado não leva a uma transformação, não leva à verdade.
mostrando que não adianta a gente só vir domingo após domingo ao culto, só ouvir, só aprender, se a gente não colocar em prática na nossa vida também aquilo que a palavra de Deus nos diz. Mostrando aqui que às vezes é só curiosidade intelectual. Às vezes você vai lá no YouTube e você fala, estou curioso sobre algo. E a gente vai lá e pesquisa, procura algo sobre a Bíblia, mas às vezes é só curiosidade, não é algo que vai no nosso coração e transforma a nossa vida. Então a verdade é que eu e você, nós precisamos, como igreja de Jesus, aprender a buscar, ser uma igreja que busca aprender constantemente. Essa é a frase que eu queria dizer. Aprender da palavra de Deus. Aprender sobre Jesus, sobre o reino, sobre o amor do Pai, sobre o perdão de Jesus. E é por isso que no próximo mês, agora em setembro, a gente vai ter uma escola bíblica chamada A Vida de Jesus. Vai ser um domingo pela manhã, algo para você estar conhecendo mais Jesus pelas 9 horas da manhã, onde você vai vir conhecer mais Jesus, e talvez você vai descobrir algo que você ainda não conhece sobre os evangelhos. A gente vai aprender os 4 evangelhos ali de forma cronológica. Você já leu os evangelhos de forma cronológica? O que Jesus fez primeiro, o milagre? Depois, onde ele andou? Qual que foi o momento onde curou os cegos? Quais foram os cegos? Tudo isso a gente vai descobrir então nessa escola bíblica que começa no domingo de setembro, no primeiro domingo. E a gente vai descobrir, talvez até mesmo eu vou descobrir algo, né, diferente. Essa semana mesmo eu estava lendo Atos, ali no capítulo 23, 24, onde Paulo está diante das autoridades, ele está fazendo o seu discurso, como ele conheceu a Jesus diante ali das autoridades, e aí eu vi os nomes ali, eu falei assim, eu conheço os nomes dos governadores ali, dos reis que aparecem, mas aí você vai lá descobrir que o rei Agripa, que mostra lá, não é o rei Agripa o primeiro, é o segundo que aparece ali, e o primeiro, que é o pai dele, é o rei Agripa I, e o rei Agripa também quer dizer que ele é associado a Herodes, e o Herodes é um título, não é um nome. Você sabia disso? É só a gente conhecendo a palavra, lendo a palavra, com alguns comentários, a gente vai aprender um pouco mais, e isso vai o quê? Enriquecer a nossa vida. Mas Jesus, tem pessoas aí que estão fazendo, né, teologia pelo ISB para conhecer mais de Deus, e a gente sempre indica aqui o ISB para que você possa conhecer mais do Senhor. É interessante porque Jesus, ele, ao conversar com os estudiosos ali da Bíblia, os fariseus, e os fariseus falavam assim, a lei fala isso. E Jesus falou, vocês ouviram falar sobre isso? Lá em Mateus capítulo 5, capítulo 6, mas eu digo isso, interpretando a lei. E às vezes aquilo que a gente conhece da palavra de Deus, ao olhar ao Espírito Santo falando conosco, pode ser totalmente diferente daquilo que a gente aprendeu ali. Porque ele vai aprendendo, a gente vai aprendendo algo novo, coisas novas, todos os dias, através da palavra do Senhor. Aprender sobre a vida. Tem muitas coisas sobre a vida que a gente não sabe, e que Deus pode nos mostrar e revelar. Aprender com os outros, como lidar com as pessoas, como relacionar melhor, como amar, como perdoar, aprender de si mesmo. Tem muitas coisas que você não sabe de si mesmo, e que você pode descobrir até como você deve lidar com si mesmo. E para isso você precisa talvez ir para uma análise, para uma terapia. Tem hora que você, às vezes as pessoas falam assim, nossa, você é da paz por fora, mas por dentro, você vai descobrir isso, você vai se conhecer. Até a palavra de Deus nos ensina através disso. Aprender com os erros. Muitas vezes não aprendemos com os nossos erros e sofremos novamente. E não somente com os nossos erros, mas com os erros dos outros. Porque a gente pode aprender com o erro do outro.
para não cometer o mesmo erro, para ser diferente também. Aprender sempre. Veja que uma igreja saudável reserva tempo para refletir sobre os caminhos de Deus e fazê-lo aprender e segui-lo. E por isso que essa noite eu e você possamos renovar o compromisso de sempre aprender algo novo. Não importa quanto tempo você está na igreja, se é agora, se faz pouco tempo, se faz década, sempre há algo para você aprender. Aprender. Sempre tem algo que Jesus quer te ensinar, principalmente da palavra dele, principalmente sobre a vida, principalmente sobre você, principalmente sobre o reino de Deus. Então não dá para a gente estacionar e falar que a gente não tem mais nada a aprender. Sempre tem algo. Aprenda como servir melhor a Deus. Aprenda como você pode desenvolver os seus dons no reino de Deus. Aprenda como você pode servir a Deus aqui dentro e lá fora também. Como a gente vai servir a Deus através da cidade. Aprenda a soluçar contendas. Oséias 4, não está no telão, diz assim que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. De não conhecer a Deus e a sua vontade. E a verdade é que sempre a gente pode distinguir na igreja quem parou de aprender, quem parou de crescer, quem está estacionado, onde a gente se torna pessoas possessivas e pessoas barristas, dizendo é meu lugar, é minha cadeira, são só os meus amigos fechados, sou só a minha parte da igreja. Onde a gente não aprende novas habilidades para se tornar um cristão melhor e glorificar a Deus com a nossa vida. É por isso que a gente não pode parar de aprender. Tome a iniciativa hoje de você descobrir aquilo que Deus quer te ensinar. Novas coisas hoje. De fazer essa oração ousada. E dizer, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar hoje? O que eu preciso aprender ainda para não ficar sofrendo? De não temer uma reflexão sincera com Deus. Porque talvez Deus vai falar assim, você é cabeça dura, hein? É teimoso, você é impaciente, você precisa descansar, você está vivendo em paz. E aí a gente vai ver quando Deus vai fazendo isso na nossa vida e mostrando, principalmente através da palavra dele, algo novo e o renovo dele. Oséias 6,3 diz assim, então conheçamos e prossigamos em conhecer a quem? Ao Senhor. O objetivo final do aprendizado não é acumular conhecimento. Não é só você falar que você leu a Bíblia 10 vezes, toda ela no ano. Não é só isso. Mas aplicar esse conhecimento de forma prática e sábia na sua vida. Não é também para você falar assim, eu não vou ler a Bíblia mais não. É para você ler, para você aprender daquilo que Deus tem dito para você. Então que a gente possa fazer isso, de aprender da palavra de Deus e praticar na nossa vida, para que a gente possa tomar decisões sábias, agir com justiça e viver de acordo com aquilo que Deus deseja através da palavra dele. E em segundo lugar e último lugar, uma igreja saudável promove autoalimentação. Autoalimentação. Uma igreja saudável ajuda cada crente Isso, estou me sabotando, hein? Uma igreja saudável ajuda a cada crente a buscar o seu próprio alimento espiritual. Ensina a ler a Bíblia, ensina a orar, ensina a adorar, mas também ensina como você pode fazer isso
por conta própria. 1 Pedro 2,2 diz assim: como crianças recém-nascidas, desejam de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para salvação. Aqui mostrando a vontade de crescer espiritualmente. Ei, pegou? Esse aqui. E Hebreus 5, 13 e 14 diz assim: quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornar-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Primeiro mostra uma pessoa que está caminhando na fé, onde ela precisa aos poucos ir conhecendo e aprendendo sobre Jesus. Mas esse texto aqui também mostra que a gente não deve ficar só como criança. A gente precisa crescer, tornar-se adultos na fé, de buscar novas experiências com Deus, de coisas que Deus vai nos revelar, profundos conhecimentos, que só na intimidade com o Senhor, mostrando que nós precisamos crescer, conhecer novos assuntos, novas coisas que Deus deseja nos mostrar. E esse alimento sólido, que só o adulto pode comer, que a criança toma leite, mas o adulto vai comer essa parte sólida aqui, mostrando que eu e você, nós precisamos buscar esse alimento. E esse alimento não é somente no domingo, quando você vem à igreja, onde você ouve o pregador, e o pregador então mastiga toda a palavra e entrega para você onde você vai se alimentar. Mas é algo também que você vai fazer isso na sua vida diária, todos os dias se alimentando de Jesus, onde é você e o Espírito Santo, aonde eu como pastor não vai estar lá, onde os irmãos que são mais maduros da fé não vão estar lá, mas é você e Deus, conhecendo as riquezas da palavra do Senhor, seja da palavra de Deus, seja de uma mensagem, seja de um momento de adoração ao Senhor, onde não só o domingo você está se alimentando, mas todos os dias você está buscando mais de Jesus. Há uma história que diz que um pastor chega, melhor dizendo, um rapaz chega para o pastor e ele fala para o pastor: pastor, eu vou embora dessa igreja. E o pastor pergunta: por quê? Porque aqui eu não estou sendo alimentado, eu vou embora. E aí o pastor pergunta para ele: mas você não lê a Bíblia todos os dias? E o pastor, aí a pessoa fala, o rapaz fala assim: não tenho tempo, estou muito ocupado, não tenho tempo. E aí o pastor ficou olhando para aquele jovem, e ele perguntou assim, o pastor: quantos anos você tem? E o jovem falou: 28. E o pastor falou: você tem a idade do meu filho. E ele falou, o pastor, para aquele jovem: imagine se meu filho chegasse magro, frágil, chegasse para mim e falasse assim: eu vou embora dessa casa porque aqui eu não estou sendo alimentado. Então eu falaria para aquele jovem, para aquele rapaz, para o meu filho: você não está sendo alimentado porque você não está buscando, porque você não está comendo. A geladeira está aí, é só fazer. A comida está aí, é só fazer. E aquele jovem então entendeu isso. A verdade é que muitas vezes a gente acha que é só ficar com o braço cruzado, ouvindo, sem fazer nada. E é claro que se você não está se alimentando da palavra de Deus em alguma igreja, algo está errado. Ou aquilo que está sendo dito aqui não está coerente com a palavra de Deus, ou porque a gente não tem buscado se encher da palavra de Deus, de buscar se alimentar da palavra de Deus. E a verdade é que é você, a responsabilidade de uma vida espiritual, e mais ninguém, aqui a gente dá todas as ferramentas, você ouve a palavra de Deus, mas é você que deve escolher isso, se você deseja se alimentar ou não, se você deseja crescer ou não, se você deseja amadurecer
É você e Deus. A igreja pode até dar ferramentas para você desenvolver a sua fé, mas é você que deve buscar. Salmo 119, 32 diz assim: farei dos teus mandamentos o meu caminho, porque tu alivias o meu coração dos sofrimentos. Ensina-me, Senhor, a cumprir as tuas ordens escritas. Então eu te obedecerei até o fim da vida. Dai-me capacidade de aplicar a tua lei. Assim obedecerei a ela de todo o coração. Guia-me pelo caminho das tuas regras de conduta, pois eu fico feliz andando por ele. Mostrando aqui que os mandamentos do Senhor, preceitos do Senhor, são esse resultado da gente obedecer, essa bondade, essa alegria e essa vida com Deus todos os dias. Eu deixo essa frase de Warne Cordeiro que diz assim: pessoas que se autoalimentam e são motivadas a ouvir a Deus dia após dia e manter essa disposição mental quando atravessam a porta da frente da igreja. Você sair daqui este domingo, onde você buscou, onde você se entregou, onde você quis se alimentar de Deus e de viver durante essa semana cheia da presença do Senhor. Eu estava pouco antes do culto e eu estava pensando e vi um negócio assim: eu vou mexer no Instagram. E aí veio uma voz e falou assim: se você, aquilo que você está buscando, você vai se alimentar. Então, se você quer mais de Deus, busque mais do Senhor. E aí eu fui lá e coloquei uma música de adoração. Porque essa é a verdade. Às vezes a gente fala assim: eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Mas a gente vai para a fonte errada. A gente vai para a internet, a gente vai fazer qualquer outra coisa, ao invés de a gente ler a Bíblia, ao invés de a gente orar, ao invés de a gente colocar uma canção que vai nos aproximar de Deus, a gente vai para outras coisas. Então, se você quer ser cheio de Deus na sua vida, bem alimentado, bem alimentado, saudável, você possa buscar se alimentar. E a pergunta é: você já se alimentou hoje? Para terminar, quando o pessoal chega aqui na frente, eu quero dizer que uma igreja saudável sempre está buscando crescer. E ela faz isso através de buscar alimentos saudáveis. Feche seus olhos. Eu gostaria de fazer duas perguntas para você. Primeiro, você percebe um crescimento espiritual em sua vida? Daquilo que você foi ontem, daquilo que você foi a semana passada, um ano atrás, daquilo que você é hoje? Você vê que você está mais íntimo de Deus? Você vê que você tem conhecido mais do Senhor na sua vida? Ele tem se revelado mais a você? Porque talvez seja isso, a gente acaba não deixando Deus se revelar a nós, porque a gente não tem buscado, porque a gente não tem ouvido a voz dele, porque a gente está na correria do dia a dia, se alimentado de tantas outras coisas e não da palavra do Senhor. E uma outra pergunta que você poderia fazer para crescer mais em Jesus, crescer nessa caminhada com Jesus, o que você precisa fazer? Eu sei que algumas coisas que você não precisa fazer, como por exemplo, perder tempo na várias coisas que acontecem no mundo, que é só distração e que não é algo que Deus vai nos mostrar, revelar a nós, mas através da palavra dele, através de um tempo com ele, até mesmo uma solitude com ele, de você e Deus, vai fazer com que a gente possa estar cheios de Deus. A verdade é que essa igreja vai continuar pregando a palavra do Senhor até hoje Jesus voltar. Talvez muitos de nós não vão estar aqui, mas também outra verdade é que
o banquete está pronto. E que eu e você possamos buscar, saborear, sentar à mesa com o Pai, sentar à mesa com Jesus e querer essa presença de Jesus, essa caminhada com Jesus, que não é só lá no quarto, no secreto, mas todos os lugares com Jesus. Ó Senhor Jesus, nós oramos, Deus, primeiramente, Deus, pelas suas misericórdias, Deus, pelo perdão do Senhor, porque como esse rapaz que falou que não tem tempo, às vezes a gente está desse jeito, sem tempo. O Senhor nos deu 24 horas e ainda a gente tem falta. Talvez por causa das nossas prioridades, Deus. Talvez por causa da pressão deste mundo. Mas nos ajude, Senhor Jesus, a reconhecer, Deus, quanto a gente precisa do Senhor a cada momento, Deus. A reconhecer que a gente precisa crescer, desenvolver, Deus. E não é culpa do outro, mas é culpa nossa mesmo. Porque é a gente que precisa buscar, se alimentar, se encher, querer mais o Senhor na nossa vida, Deus. Porque nada vai mudar, Deus, se a gente não dar esse passo e desejar isso. Todos nós estamos aqui, seja do mais novo, do mais velho, seja do mais novo na fé, seja do mais velho da fé, todos nós precisamos conhecer mais e mais o Senhor. E todos nós, o Senhor tem ainda muito mais para se revelar, porque o teu conhecimento, a tua sabedoria, Deus, é infinita, Deus. Nos ajude, nos ensine, nos enche. É isso que nós oramos, Pai, em nome de Jesus.